Graças a Deus estamos aqui. Mais uma vez, nós vamos estudar sobre um Deus que marca datas. Vocês sabiam que Deus marcou o tempo exato do início da purificação do santuário? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a purificação do santuário celestial. Para nós entender, nós precisamos ir para Levítico. Em Levítico está registrado sobre as 7 solenidades. Primeiro, a Páscoa. Segundo, a festa dos pães asmos. Depois vem as primícias. E depois das primícias vem o Pentecoste. E então, depois do Pentecoste, vem a solenidade das trombetas. E então vem o grande dia da expiação. E por fim, a festa dos tabernáculos. As 7 festas. Cada festa dessa era realizada em tempos determinados. Eram festas fixas, eventos fixos, e realizadas em tempos determinados porque eles apontavam para algum evento futuro, certo? Assim como a festa da Páscoa apontava para a morte de Cristo, e as primícias para a sua ressurreição, e o Pentecostes para a descida do Espírito Santo, assim também o grande dia da expiação apontava diretamente para a purificação do santuário. Então é bom nós entender os pormenores sobre o grande dia da expiação. Antes de entrarmos aqui, examinar as Escrituras, vamos orar ao nosso Deus. Querido e amado Deus, amado Pai, nos agracia, Senhor, com a Tua presença, mediante o Teu Espírito, abrindo a nossa mente e o nosso coração para compreender a Tua palavra. Senhor, expulsa da nossa alma, da nossa mente, a obscuridade e as trevas, a fim de que nós possamos não só entender, mas também aceitar a Tua palavra. Te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Levítico capítulo 23, e a partir do verso 26 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. O grande dia da expiação era o julgamento do povo de Deus. Não do mundo, mas do povo de Deus. O que acontecia? Por que era necessário esse julgamento? Por que era necessário esse grande dia solene, onde todas as pessoas deviam estar afligindo a sua alma, através de jejum, orações, confissões, buscando a Deus? Por quê? Durante todo o ano, os pecados do povo de Deus eram simbolicamente, não era literalmente, simbolicamente. Não vamos confundir. Então, era simbolicamente transferido para o santuário, para o segundo compartimento do santuário. Onde o que existia no segundo compartimento? A eterna lei de Deus, a arca que continha as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Então, durante todo o ano, os pecados eram transferidos para lá. Como isso acontecia? Quando uma pessoa israelita pecava transgredindo um dos 10 mandamentos, ele era réu de morte, porque a lei requer a sua morte. Então ele ia até o seu rebanho, tomava um cordeirinho inocente, perfeito, de 1 ano, e levava para o pátio do santuário. Lá, perante o sacerdote, ele colocava as suas mãos em cima da cabeça do bode e orava ao Senhor, confessando o seu pecado, o pecado que ele havia cometido. Pecado? Que é pecado? Transgressão da lei de Deus.
Ele havia transgredido um dos 10 mandamentos, e era digno de morte. Então, para não morrer, ele levou então o cordeirinho. E lá ele colocava as mãos em cima da cabeça do cordeirinho ou de qualquer outro animal, né, que era oferecido, e confessava o seu pecado. Simbolicamente, o pecado dele passava para o animal e caía no sangue. Ele pegava o cutelo e ele mesmo, o pecador, o réu, matava. Aquele cordeiro representava Jesus. Quem matou Jesus fomos nós, através dos nossos pecados. Então, quem matava o cordeiro era o réu, era o pecador que havia transgredido a lei de Deus. Então, ele matava, o sumo sacerdote, por sua vez, pegava a bacia, parava o sangue e entrava no primeiro compartimento, diante do véu que separava o primeiro do segundo, e aspergia 7 vezes por sobre o véu. E os respingos do sangue caía no segundo compartimento, contaminando, porque simbolicamente os pecados do réu caía no sangue do animal e era transferido para o santuário, para o segundo compartimento. Ali, perante a arca que requeria a morte do transgressor. E a justiça de Deus era feita. Então, durante todo o ano acontecia isso. Durante todo o ano, os pecados do povo de Deus, simbolicamente, eram transferidos para o santuário e contaminava o santuário. Então, no dia 10 do 7º mês, ocorria o grande dia da expiação. Era a purificação dos pecados do povo de Deus, que eram, durante todo o ano, transferidos para o santuário. Na Bíblia Sagrada, no mesmo livro de Levítico, capítulo 20, ou capítulo 16, conta os pormenores como era realizado o grande dia da expiação. Eles escolhia 2 bodes, levava para o pátio, e também um touro, e deixava no pátio. Ao pôr do sol do dia 9 em diante, começava então a comemorar ou afligir a sua alma, porque o dia começa biblicamente com o pôr do sol e termina com o pôr do sol. O sacerdote, no grande dia da expiação, enquanto o povo ficava no pátio orando, jejuando e afligindo a sua alma perante o Senhor, confessando os seus pecados, o sacerdote, por sua vez, pegava o touro e imolava o touro. E ele pegava o sangue do touro e entrava para o segundo compartimento do santuário terrestre. Ele não levava só a bacia com sangue. Ele também levava na outra mão o incensário cheio de brasa e entrava no segundo compartimento. Ele chegava lá, colocava o incensário em um determinado local, já preparado para isso, e colocava 2 punhados de incenso em cima das brasas, e aquele incenso transformava-se numa fumaça cheirosa e enchia todo o recinto. Isso para evitar que o sumo sacerdote morresse na presença de Deus. Então ele pegava o sangue do touro, aspergia sobre a arca e diante da arca. Ele estava ali fazendo o sacrifício ou removendo os pecados dele mesmo e da sua família. Então o touro era um sacrifício. O sangue do touro purificava primeiro o sacerdote e também a sua família, toda a sua família. Quando ele terminava a primeira cerimônia, ele saía no pátio, lançava a sorte nos 2 bodes. A sorte caía num dos bodes e aquele bode era morto, representava Jesus. O sangue era parado e levado para o segundo compartimento do santuário e aspergia por sobre a arca. Dessa forma, simbolicamente, o santuário era purificado de todas as imundícias do povo de Israel, que era transferido para lá durante todo o ano. O santuário e o povo, o altar, a arca ali, tudo eram purificados no dia 10 do 7º mês do calendário judaico. Para vocês terem uma ideia, a própria Bíblia, no capítulo 16 de Levítico, deixa claro aqui, o verso 16, capítulo 16 de Levítico, o verso 16 diz assim:
Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Já no versículo 20 do mesmo capítulo 16 diz: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo. Então, quando o sumo sacerdote saía, né, ao pátio, ele colocava as mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessava os pecados. Por que tudo isso? Tudo isso era símbolos e apontava para a purificação do santuário celestial. Era símbolo. Ó, o sangue do bode que era sacrificado, que representava Jesus, era levado para o santuário e lá era aspergido, purificando o santuário. Simbolicamente, todos os pecados, todas as imundícias que estavam ali, passavam para o sacerdote. Ele saía, colocava no pátio as mãos em cima da cabeça do bode vivo e confessava os pecados. E os pecados eram transferidos do santuário para ele, agora dele para o bode. Pecado, por mais que seja perdoado, ele precisa ser extinto e traz consequências para alguém. Como Satanás, o grande bode Azazel, foi o causador dos pecados cometidos pelo povo de Deus, o povo de Deus ficará livre desses pecados, mas esses pecados serão então lançados sobre Satanás. Aquele bode vivo, depois de receber simbolicamente os pecados do povo, era lançado ao deserto e morria para lá. Assim também Satanás. Ele receberá no final, quando Jesus Cristo terminar sua obra mediadora como sumo sacerdote e advogado, os pecados perdoados do povo de Deus será então transferido para Satanás e ele ficará nessa terra deserta por 1000 anos. Ok? Então todas as cerimônias do santuário terrestre apontavam para Jesus e apontavam para o futuro. O que significa tudo isso? O grande dia da expiação apontava para a purificação do santuário celestial. Quando foi que começou a purificação do santuário? Quando foi? 22 de outubro de 1844. A profecia marcava o tempo exato. Mas onde está escrito? Aqui, no grande dia da expiação que apontava para a purificação do santuário celestial, marca o dia e o mês. No dia 10 do 7º mês do calendário judaico. Então já está marcando aqui o dia e o mês. Quando se transfere o dia 10 do calendário judaico para o nosso calendário, cai no dia 22. Quando se transfere o 7º mês do calendário judaico para o nosso calendário, cai no mês de outubro. Então, o dia e o mês é apresentado, é fixado aqui. Deus, na sua palavra, marcava o dia exato e o mês exato. E o ano foi marcado na profecia? Será? Vamos ver. Vamos para Daniel. Daniel capítulo 8. O que está escrito em Daniel capítulo 8 e o versículo 13 e 14? No capítulo 8 de Daniel, Daniel é transferido para um outro local, diante do rio Ulai, para uma das províncias em visão, e lá ele vê um grande conflito entre os persas e a Grécia, entre o rei Dario III e Alexandre o Grande, em formas de animais, um representando aí um carneiro, o outro representando um bode que se engrandeceu e na sua força o chifre da testa quebrou, saiu 4, representando os 4 reinos da divisão da Grécia entre os seus 4 generais. Então ele vê ali, aí o anjo, aí no meio dessa cena, dessa visão, ele ouve o que nós vamos ler aqui. Daniel capítulo 8 e o versículo 13 e 14 diz assim:
Depois ouvi um santo ou um anjo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui foi marcado o ano exato do início da purificação do santuário celestial. Então a profecia marca o dia, o mês e o ano exatos. Por que quem mexe com datas é taxado como herege, se a Bíblia está cheia de datas marcadas para o futuro? Por quê? Bom, Daniel não entendeu essa revelação do anjo, né? A visão. Aí o anjo se aproxima dele, né? E explica para ele. Miguel, que estava presente na visão, né, que era o homem vestido de linho, que é o próprio Cristo, ele grita, disse, Miguel, Daniel, Gabriel, dá a entender a este a visão. Isso está no capítulo 8 de Daniel, verso 16. Dar a entender a este a visão. Aí Gabriel se aproxima e começa a explicar a visão, toda a visão. Ele diz, olha, Daniel, o carneiro que tu viste com os 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo com um chifre notável entre os olhos é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, que segundo a história foi Alexandre. Por ter sido quebrado, levantando-se 4 no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão daquele mesmo reino, mas não com a força deles. Aí ele foi explicando a visão. Quando chegou na parte que Daniel mais queria, que era a purificação do santuário, ele apenas disse, vamos ver o que foi que ele disse para Daniel, quando chegou na parte que Daniel mais ansiava. Está aí no versículo 26. Daniel 8, versículo 26. Aí o anjo, quando chega na parte para explicar sobre a visão da tarde e manhã, das 2300 tardes e manhãs, ele apenas diz assim, ó, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Aí Daniel adoeceu. Por que Daniel adoeceu? Porque assim como Guilherme Miller, há muito tempo depois, não entendeu, né? Ele associou a purificação do santuário celestial com a purificação da terra com fogo. Daniel também não entendeu, ele estava associando a purificação desse santuário aqui, que ocorreria no fim das 2300 tardes e manhãs, com o santuário que estava assolado em Jerusalém. Nabucodonosor, há uns 66, 8 anos antes dessa visão, havia destruído. E ele associava. Agora o anjo se apresenta e diz, olha, o santuário será purificado só daqui a 2300 tardes e manhãs. Daniel sabia muito bem que uma tarde e uma manhã representa um dia. Porque lá em Gênesis capítulo 1, lá diz assim, várias e várias vezes, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, uma tarde e uma manhã equivale a um dia. Então, 2300 tardes e manhãs equivale a 2300 dias. Daniel também entendia o princípio dia-ano dentro da profecia, que um dia transformado no ano. Então, ele associou rapidamente e viu que o santuário seria purificado só depois de 2.300 dias ou anos, aí ele adoeceu. Lê o restante do capítulo 8, ele adoece e se assombrava, se espantava. Isso levou Daniel a buscar a presença de Deus através de uma oração, porque ele não estava associando. Ele associava essa purificação aqui com o santuário terrestre que ainda ia, no final dos 70 anos, ser restaurado. Mas aqui estava apontando o tempo exato do início da purificação do santuário celestial. Existem pessoas que dizem assim, isso é uma bobagem, porque o céu é santo, não se contamina. Gente, isso é simbólico.
Isso é símbolo, entendeu? Lá no santuário celestial, no segundo compartimento, que é a sala da audiência do eterno juiz, onde o povo todos serão julgados, tanto santos como imundos, como ímpios, existe a eterna lei de Deus. Apocalipse 11, o verso, me parece que 19, foi vista a arca da aliança lá. Dentro da arca está a lei de Deus. Ao lado da lei, ou ao lado da arca, no santuário terrestre, existiam os livros da lei, que era o Pentateuco, que serviria de testemunha contra Israel. Assim também, ao lado da arca lá no céu, existem livros de registros. Se a gente ler Apocalipse capítulo 20, do 11 a 12, lá diz que todo ser humano vai ser julgado segundo as suas obras, segundo o que está escrito nos livros. Isso dá a entender que o que está escrito nos livros são as obras dos homens. Então, os pecados, as palavras, os pensamentos, as intuições, os desejos, estão tudo escrito nos livros. E isso contamina simbolicamente o santuário celestial. Agora, o grande dia da expiação não era um julgamento do mundo, dos ímpios, mas do povo de Deus. Olha o que diz Pedro na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que o grande dia da expiação apontava para o julgamento não dos ímpios, mas da casa de Deus. E ele continua. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Então ele distingue aqui o julgamento dos santos para do julgamento dos ímpios, certo? 1 Pedro 4,17. Ok? Então, no dia 10 ou 22 do 7º mês ou de outubro do ano. Agora, como a gente descobre o ano? Porque aqui foi falado 2.300 tardes manhãs ou 2.300 anos e o santuário será purificado. Mas o anjo aqui não deu o ponto de partida. Isso levou Daniel a ficar mais intrigado ainda. Aí ele orou no capítulo 9. E veja o que acontece no capítulo 9, enquanto ele orava. O 21 ele diz assim: falava eu ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, que era a visão do capítulo 8, então ele liga essa visão com a outra visão, liga Gabriel sendo o mesmo anjo lá do capítulo 8, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Que sentido? O sentido da visão anterior que ele não tinha associado, que ele não tinha entendido. Ao verso 23. No princípio das tuas súplicas, o anjo continuou, né? No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Que visão que ele tinha que entender? A visão da tarde e manhã, que ele não tinha entendido. O anjo, quando chegou na tarde e manhã, ele disse: olha, a visão da tarde e manhã é verdadeira. Preserva a visão, porque vai ser cumprida daqui muitos dias. Não foi explicado para ele. Então ele disse: olha, considera, pois, presta atenção, ele estava dizendo, presta atenção e entende a visão. Aí ele diz: 70 semanas foram determinadas para o povo de Israel. Então, dos 2.300 anos, Deus tira então 70 semanas. Cada semana tem 7 dias, 7 vezes 70 dá 490. Cada dia representando um ano, 490 anos. Então, dos 2.300 anos, foi tirado para o povo de Israel, né? Para o povo de Israel colocar a vidazinha deles em ordem, 490. Se você extrai 490 de 2.300, vai ficar 1.810. As 70 semanas ela vai até o ano 34. As 69 vai até o aparecimento do Messias.
A unção de Jesus no batismo. Aí mais uma semana, 7 dias. Na metade da semana Jesus morre e mais 3 anos e meio os discípulos deviam pregar exclusivamente para os judeus. Por isso que Cristo disse, olha, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Primeiro, Jerusalém, Judéia, Samaria, e então partiria para todos os confins da terra. No ano 34, no final das 70 semanas, eles selam o fim deles como um povo santo, como um povo escolhido, como nação. Agora, se alguém for salvo, tem que ser individual. Matando Estevão. Eles matam Estevão. Bom, se você pega o ponto de partida, onde está o ponto de partida tanto dos 2.300 anos, 2.300 manhãs, como das 70 semanas? O verso 9, ou o verso 25, né? Do capítulo 9 de Daniel. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, o ponto de partida, tanto das 69 como das 70 semanas e também das 2.300 tardes e manhãs, é a saída da ordem, que saiu no ano 457. Como nós temos, eu já falei no vídeo anterior, o problema do ano zero, quando sai da contagem regressiva antes de Cristo, entra na contagem progressiva depois de Cristo, então nós vamos somar a partir do ano que vem depois de 457, que é o ano 456. Se você subtrai, por exemplo, 2.300 anos, no fim do qual o santuário seria purificado, menos 456, você vai chegar no ano de 1844. É a Bíblia. Foi marcado. E o dia? Dia 7º. Dia 10 do 7º mês. Que cai no nosso calendário, 22 de outubro. Eu quero adiantar para vocês o toque das trombetas. O toque das trombetas acontecia 10 dias antes do dia da expiação. Se o dia da expiação caiu no dia 22 de outubro, o toque das trombetas deve cair no dia 12 de outubro. Por quê? Porque o toque das trombetas era 10 dias antes. Eles tocavam a trombeta para advertir o povo, alertar o povo do grande dia do juízo que vinha no dia 10 do 7º mês. Então, se o dia 10 caiu no dia 22, se o mês 7º caiu em outubro, então o dia 1º, 22 menos 10, dá 12. As trombetas será tocada no dia 12 de outubro. Isso aí é um outro assunto. Bom, aqui está registrado nas páginas sagradas da palavra de Deus. Deus marcou o dia exato, 10. O mês exato, mês 7º. E o ano exato. Lembre-se, o dia 10, transferido do calendário hebraico para o nosso calendário, caiu no dia 22. O 7º mês do calendário hebraico, transferido para o nosso calendário, caiu em outubro. E a profecia de Daniel apontava o ano 1844.